Bom dia meu amigo. Tamo junto aqui também, bom dia. Segunda-feira com cara de domingo, com cara de meio feriado. Bom dia, Selmar, seja bem-vinda. Bom dia, Liane Fernandes. Vamos juntos, por que não? Romanos 12, vamos falar de um assunto hoje super importante, essa semana na verdade. Bom dia, Pabline, que bom te ver aqui. Nós vamos falar sobre renovação da mente, uma mudança de dentro para fora. Vamos pensar um pouco essa semana o que nós temos, né, de promessas para nós, né? A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Bom dia, João, seja bem-vindo. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas para nós e muitas vezes nós vivemos uma vida menor do que a que está prometida para nós. E isso tem muito a ver, bom dia, Érica, seja bem-vinda, tem muito a ver com os nossos registros, com as coisas que são verdades para nós, né? Bom dia, Carol, seja todo mundo bem-vindo. Vamos começar hoje falando sobre renovação da mente. Bom dia, Lília. Nós vamos trabalhar essa semana em Romanos 12, bom dia. Romanos 12, 1. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom dia a todo mundo, muito bom estar com vocês aqui essa segunda com cara de domingo, né? É feriado para alguns, para outros não. Bom dia, Vivi, seja bem-vinda. E uma imagem da minha infância que eu gosto de trazer para entender um pouco mais essa passagem bíblica é que na minha infância, talvez na sua também tivesse, na casa da minha mãe, né? Minha mãe tinha uma forma de bolo e que era em formato de coelhinho. E a gente adorava, né? Parecia que o bolo ficava mais gostoso quando ela fazia no formato de coelhinho, nós criança, né? Então ela fazia um bolo tal, tinha orelhinha, rabinho, enfim, um coelhinho. E se ela fizesse um bolo nessa forma, era formato de coelhinho. Mas se ela fizesse 10 bolos nessa forma, todos teriam o formato de coelhinho. Aí você falou, nossa, Andréia, muito inteligente essa sua descoberta, né? Sim, é isso mesmo. Quando nós estamos numa forma, somos todos iguais nesse sentido, né? Então não tem como fazer um bolo quadrado num formato, na forma do coelhinho. E é disso que a palavra está dizendo, né? Não se conformeis. Conformar é entrar na forma. Quando nós entramos numa forma, nós ficamos com o formato da forma, né? Então a palavra diz, não se conformeis com este mundo, né? Não entre na forma deste mundo. E que forma é essa, né? A forma deste mundo é o oposto da vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. E existe uma forma onde nós podemos estar por não ter essa consciência, né? Então, que forma é essa? Na verdade, existe um ser, né, chamado príncipe deste mundo, né, que é o oposto da vontade de Deus. Então, existe toda uma estratégia dele para nos levar para longe da vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É a vida plena, é a vida épica, é a vida acima da média em todas as áreas, né? Mas o tempo todo nós somos convencidos que nós não podemos ter acesso a essa vida plena, né? E todas essas mensagens são muito sutis. Semana passada, essas últimas semanas, nós falamos tanto sobre a questão dos bloqueios, né? Então, quando eu sou bloqueada ainda na infância, todos nós somos em dada medida, uns mais, outros menos, quando nós somos bloqueados, nós somos levados a aceitar uma vida menor, né? E interessante que dentro desses bloqueios, o bloqueio mais forte é o bloqueio da religiosidade. Dentro do bloqueio da religiosidade, ao invés de ter intimidade com Deus, nós temos medo de Deus, né? Medo de Deus. Então, quando a gente fala assim, eu quero a vontade de Deus, será que a gente tem coragem mesmo de falar, né? Numa situação bem grave, uma situação bem difícil, então muito importante para nós, né? Por exemplo, filhos, né? Filho para mim é o máximo de nível de importância, né? Então, quando você fala assim,
Eu quero a vontade de Deus para minha filha, para o meu filho, né? Ou então eu quero a vontade de Deus para minha vida financeira, ou então isso, quando eu falo isso, eu realmente acredito, né? Como Lili escreveu ali, é bom a gente sempre lembrar, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é verdade dentro de mim? Ou eu repito essa palavra de forma só repetitiva mesmo, né? Ou seja, da boca para fora? Ou eu de verdade no meu coração eu creio que a vontade de Deus para mim é tudo de bom e mais alguma coisa, né? Jesus falou: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então a abundância, a plenitude, a completude, né? Essa vida boa, perfeita e agradável que Deus tem para nós. Mas muitas vezes nós estamos longe disso. Por quê, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Tem uma equação que está naquele livro O Segredo da Mente Milionária, né, do T. Harv Eker. Então o T. Harv Eker ele fala o seguinte: pensamentos geram sentimentos, que geram ação, que geram resultados. Então quando eu tenho alguma coisa na minha vida que não tá legal, alguma coisa na minha vida que eu não tenho plenitude ainda, que pode ser a vida financeira, pode ser a vida conjugal, pode ser a educação dos filhos, pode ser o meu corpo, o meu peso. O resultado, eu não gosto do resultado, não é o que eu queria esse resultado. Eu percebo que esse resultado que eu tenho não combina com a vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Então quando eu tenho esse resultado, muitas vezes... Bom dia, Anice, bom dia, seja bem-vinda. Muitas vezes quando eu tenho esse resultado, às vezes eu foco no resultado para resolver, né? E na verdade está muito antes o resultado, ele é só, como diz a palavra, um resultado. Um resultado de quê? Das minhas ações. As minhas ações vêm de quê? De como eu me sinto. E esse sentimento, ele vem de onde? Do pensamento. Então a palavra de Deus casada aí, perfeito, né? Com a equação do T. Harv Eker. T. Harv Eker falou: pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. E a palavra de Deus diz: não se conformeis, mas transformai através do pensamento, através da mudança da sua mente. Então tudo está dentro de nós. E às vezes nós focamos errado, nós erramos o alvo. Quando nós falamos, por exemplo, o Brasil não sei o que, o político não sei o que, então é o presidente da república não sei das quantas, e nós ficamos errando o alvo. Na verdade não é o presidente, não é o país, não é nada, porque nós temos pessoas que dão certo, que ganham dinheiro e que não ganham em qualquer época da política. É o país? Não, tem muita gente enriquecendo no Brasil, tem gente enriquecendo fora, tem gente ficando pobre fora e tem gente ficando pobre aqui. Então não tem nada a ver com esse alvo, esse é o alvo errado. Na verdade a palavra de Deus nos dá a chave perfeita, é através da renovação da sua mente. Quando eu mudo a minha mente, eu mudo como eu me sinto. Quando eu mudo como eu me sinto, as minhas ações são diferentes. E quando eu tenho ação diferente, adivinha, o meu resultado é diferente, né? Então esse é o ajuste importante para ser feito, e é muito mais fácil falar do que fazer. Essa é a má notícia, né? Mas a boa notícia é que nós podemos todas as coisas, né? Está tudo para nós. E quando nós somos chamados, gente, essa é uma chave preciosa. Quando nós somos chamados para alguma coisa, essa coisa ela já está feita. André, que loucura é essa? Sim, é desse jeito. Então imagine o seu peso, né? O seu corpo, por exemplo. Então Deus perturba você, incomoda você, coloca alguém para te dar uma provocada e você vê que você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa perder peso, você precisa melhorar a sua disposição. Quando Deus coloca isso no seu coração, adivinha, Ele já venceu isso. Então por que eu não tenho? Porque a minha mentalidade não foi ainda ajustada. O meu trabalho é fazer o trabalho de dentro para fora. Então eu trabalho dentro de mim. Eu mexo com as coisas que eu acredito, eu mexo com a minha mentalidade. Então todas as coisas que não estiver acontecendo na minha vida ou na sua vida, como nós queremos, como nós sonhamos, né? Porque esse sonho na verdade foi colocado dentro de nós pelo nosso Criador, porque Ele quer o melhor para nós. Então quando eu confronto a vontade de Deus, ou aí a minha própria vontade, com o meu resultado e não está dando certo, ao invés de eu reclamar do resultado, focar no resultado, eu foco então nos meus pensamentos. Com certeza eu estou pensando errado, ou seja, divergente daquele resultado que eu quero. Então o que eu preciso cuidar é do meu pensamento. Então nós podemos mudar isso, como uma forma de mudar. Como eu posso mudar? Gente, e anota isso, que isso é muito precioso. Uma forma de mudar é através de imagens.
Eu mexo no meu pensamento quando eu mudo a imagem. Se eu mudo a imagem, automaticamente o meu pensamento vai se ajustando. Deixa eu me explicar melhor. Por exemplo, se você quer perder peso, você tem que ter uma imagem de perda de peso. É esse que é o desafio. Você tem que ter uma imagem daquilo que você quer, daquilo que você acredita e daquilo que deseja o seu coração. A nossa estrutura mental, cerebral, ele trabalha em cima de imagens. Então, por exemplo, se eu já tentei perder peso e não consegui, se eu me frustrei, eu crio uma imagem de fracasso na minha mente. Então é preciso então buscar uma imagem de sucesso, uma imagem que representa aquilo, e essa imagem vai me influenciar. Então a imagem que eu crio, que pode ser através da imaginação, ou uma imagem física que eu coloco na minha frente, essa imagem ela provoca uma mudança de dentro para fora. Então, por exemplo, se você tem já teve um resultado, se você já teve o peso perfeito, um peso sim, que você fala, tipo assim, é o peso dos meus sonhos. Se você já teve esse peso na sua adolescência, ou em alguma época que deu certo e tal, você já tem essa imagem. Então você tem que trazer essa imagem para frente de você. E essa imagem vai te provocar uma mudança. Mas fala, André, eu nunca fui magra, eu nunca tive eu não tenho, o que eu quero eu nunca tive. Não tem nenhum problema, alguém já teve. Então você pega uma imagem de uma outra pessoa que tem aquele corpo bacana e acredite, é chocante o tanto que essa imagem vai mexer com você. Você coloca logo bem na frente. Minha luzinha tá me deixando na mão de vez em quando. Você coloca na sua frente a imagem daquela barriga, daquele peso, daquela pessoa de biquíni, enfim, o que é importante para você. Você não precisa se preocupar o que é certo, o que é errado. O que é certo é o que é importante para você. É usar um biquíni? Então pronto, é essa imagem. É você mesmo há 10 anos atrás? Pronto, é essa imagem. Não, um vestido X é essa imagem. Né? É um carro, o que você quer? Qual é o sonho que está difícil? Você coloca a imagem na frente para que a imagem provoque dentro de você essa mudança de pensamento. Aí você fala, o que é mágico, né? Que às vezes é a lei da atração, é mágica, não tem nada disso. Na verdade, é mudar o seu pensamento. Uma imagem, ela tem o poder de mudar o seu pensamento. Não é porque eu vou pensar, eu vou ver aquela coisa e vai acontecer assim magicamente. Não. É uma provocação de dentro para fora. Você começa a pensar diferente porque você está vendo diferente. A segunda dica que eu quero deixar para vocês hoje, que é muito importante para todos nós, é o que nós chamamos de micro-resultados. Quando nós temos micro-resultados, nós também mudamos a nossa imagem em relação àquilo. Então, se eu tenho uma meta muito alta para fazer, meus pensamentos às vezes não conseguem alcançar essa imagem de sucesso. Mas quando eu tenho pequenos resultados, então primeira dica é colocar realmente uma imagem para você, uma imagem mental e uma imagem física na sua frente. A segunda dica é você criar um pequeno resultado. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 30 quilos para perder, é uma meta maior. Mas se eu falo assim, não, então esses próximos 10 dias, coloca a data, hoje é dia 1º, 10 dias, dia 10 eu vou ter perdido 1,5 kg, 1 quilo, 2 quilos, não sei o que é real para você. Um pequeno resultado, mas o que tem a ver 1 quilo para 30? Tem a ver que é um micro resultado. Quando eu tenho um micro resultado, primeiro, quando eu coloco a meta, eu já vou receber uma descarga hormonal, sabia? O nosso corpo, ele secreta hormônios de metas pequenas. Então eu já fico animada. Quem não fica animada? Tipo assim, eu vou fazer tal coisa, você já sente uma animação. Essa animação, ela é passageira. Então você sentiu uma animação para começar. Por isso tem que ser pequena, porque você tem que receber de novo a descarga desse hormônio para continuar sentindo aquilo e você continua. Então você colocou a meta, vou perder 1 quilo em 10 dias. Você ficou animada. 10 dias depois você perdeu 1 quilo. Às vezes perdeu até mais, né? Você colocou uma meta de 1 quilo, se esforçou e perdeu 2. Esse resultado, quando você vai na balança, esse resultado te leva de novo para um outro nível de animação. São os micro resultados. E isso vai te colocando onde? Numa rota de sucesso. Porque quando nós não estamos tendo o resultado que nós queremos, nós estamos numa rota de perda, numa rota de fracasso. O nosso próprio pensamento vai gerando sentimentos enfraquecedores, vai gerando
ações fracas e gera o quê? Lógico, resultados fracos. E o resultado fraco me leva a pensar que eu realmente não dou conta. Então eu estou numa rota de perda, numa rota de fracasso. Quando eu ponho um pequeno resultado, primeiro momento, eu coloquei a meta, eu já entro em outro ciclo. Agora é um ciclo de vitória. É um ciclo pequeno, curto, é um micro resultado, mas esse pequeno resultado me leva a acreditar. Eu começo a pensar de novo de que eu consigo. Esse pensar que eu consigo traz de dentro para fora um sentimento de poder. Um sentimento de poder, mesmo que seja para um micro resultado. Eu me sinto poderosa, você se sente poderoso. E aí você tem um pequeno resultado. Desse pequeno resultado, você começa a se sentir diferente. E você volta e coloca outro resultado. E você começa então agora um outro ciclo, um ciclo de sucesso. Gente, são coisas tão simples, né? São coisas tão pequenas, mas que vão mudando a nossa mentalidade aos poucos. Porque muitas vezes nós ficamos tão focados nas coisas grandes, e é importante também a gente focar nas coisas grandes, né? Mas se nós não fazemos isso com as pequenas coisas da vida, nós vamos caminhando desmotivados. E depois você se sente cansado e não sabe exatamente por quê. É 1% cada dia, exatamente. A Lília lembrou aí, a Liane sempre fala, a gente repete isso, né? É 1% todos os dias, né? Então, quando eu não aceito uma outra rota que não seja essa rota de sucesso, eu vou mudando a minha cabeça, eu vou mudando o meu jeito de pensar e, consequentemente, eu mudo os meus resultados. Então, pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. E essa equação, ela funciona tanto para a coisa negativa como para a positiva também. Então eu estou saindo, eu vou fazer uma venda. Eu estou com um pensamento enfraquecedor, mas ninguém está comprando. Hoje, 1º de novembro, ninguém está comprando nada, ninguém está preocupado aí eu estou com um pensamento enfraquecedor. Um pensamento na forma dos fracassados. E aí eu falo, mas quem vai comprar hoje, véspera de feriado, então em feriadão emendado? Não, hoje ninguém está comprando. Então um pensamento enfraquecedor já me dá um sentimento. Eu começo a ficar desanimada, porque eu sei que eu vou ficar o dia todo e não vou conseguir fazer aquilo que eu queria fazer, que eram minhas vendas. E aí depois disso, me sentindo assim, eu estou na frente do cliente, eu estou conversando com ele pela internet ou na frente dele, a minha ação é fraca. Porque eu estou levada pelos meus sentimentos que vieram dos pensamentos. E, consequentemente, quando a minha energia está baixa, o outro lá sente e responde a minha energia baixa. E fala, não, vou deixar para depois. Deixa, depois do dia 15 eu compro. Pronto, se concretizou. É chamado também de profecia autorrealizável. Uma profecia autorrealizável é quando eu já comecei ela aqui na minha cabeça. E ela se concretizou, ela se realizou. Mas o contrário também é verdadeiro da mesma forma. Eu saio acreditando que hoje é o melhor dia para poder pensar sobre isso, não tá concorrendo aí com outras correrias do dia a dia. Então hoje é o melhor dia, a pessoa tá na internet, tá ali no Instagram, tá vendo foto de gente na piscina, tá vendo gente de foto de biquíni, enfim, eu começo a achar que hoje é o melhor dia. O meu sentimento é empoderado. Quando eu falo para a pessoa, eu falo com uma energia que eu contagio ela. E ela automaticamente entende que essa minha mensagem é verdadeira. E ela compra a ideia junto comigo. Pronto, fechei a venda. Eu voltei mais animada do que quando eu comecei o processo. Porque o micro resultado me fez acreditar em mim de novo. Então o processo funciona do negativo ou do positivo. E o que vai determinar se o meu resultado vai ser bom ou ruim? A minha decisão de criar um ciclo positivo ou de criar um ciclo negativo. Está tudo na minha mão e na sua mão. Essa é uma boa notícia ou essa é uma má notícia? Se está nas minhas mãos, eu acredito que depende da melhor pessoa, porque eu vou fazer acontecer, porque eu vou mudar tudo isso de dentro para fora. É desafiante? Claro que é desafiante, mas mais desafiante seria se nós dependêssemos do governo, se nós dependêssemos das outras pessoas, se nós ainda dependêssemos dos nossos pais ou de outras pessoas qualquer. Não, nós dependemos somente de Deus e da nossa decisão de fazer o que tem que ser feito. Da parte de Deus está tudo feito, tá? Ele já falou. Jesus falou na cruz, está tudo consumado. Tudo que Ele coloca no seu coração para sonhar já está feito. O que nós precisamos agora é só acessar o que já está pronto para mim e para você, a vida plena. Vamos falar muito sobre isso essa semana. Deus abençoe sua vida, seu dia. Feliz segunda, feliz meio feriado, meio não. E amanhã a gente se encontra aqui, se Deus quiser, no Thanks God Every Day, falando sobre transformação da mente. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até amanhã.